Graça e paz ao seu coração, amém? Bom, meu nome é Reginaldo, sou casado com a Girlene, sou pai do Nicola, aquele menininho moreninho do Black Power que estava correndo ali agora na hora das ofertas. Nós somos da Jocum Almirante Tamandaré, já faz 10 anos que nós somos jocumeiros. Eu fui para lá, na verdade, em 2001, quando era Missão Ágape ainda. A nossa base ela é mais conhecida como a base do Cote, né, do pastor Cote. Ele que é o nosso líder, a nossa liderança. E nós temos servido ao Senhor ali, de tempo integral, na missão, na Jocum. E nós trabalhamos com a ECOL, que é a escola de formação para libertadores. Nós trabalhamos também com uma outra escola que se chama EACV, Escola de Aconselhamento em Comportamentos Viciados. E também nós trabalhamos com o SET, que é um seminário que nós lideramos, que acontece em junho e novembro, um seminário de 11 dias. E aí eu queria, só para divulgar esse seminário que a gente lidera, o Léo vai colocar para mim um videozinho, é 2 minutos e meio. É bem rápido. Amém. Então esse seminário acontece 2 vezes por ano, junho e novembro, e nós trabalhamos basicamente essas coisas que vocês viram, e é claro que um pouco mais, né? Então alguns dos temas que a gente aborda nesse seminário é a origem dos vícios, não é? Por que é que uma pessoa
se torna viciado. Vou precisar que desligue esse ventilador para mim, por favor. Por que uma pessoa ela se torna um viciado? Por que ela desenvolve um comportamento compulsivo? Não é? E para a gente entender, vício não é só relacionado a drogas. Existem muitas outras coisas, é por isso que nós denominamos o vício como sendo um comportamento compulsivo. Tudo aquilo, na verdade, que nos domina a nível de comportamento é um vício na nossa vida, né? Aquilo que nos controla. Pedro fala sobre isso, né? Daquilo que nós nos tornamos servos, né? Escravos, nós seremos dominados por isso. Então nós trabalhamos a codependência, a dependência emocional, né? Emoções descontroladas. Nós abordamos também o tema vício sexual, recuperação, renovação da mente. Então são muitos assuntos, é um seminário bem intenso de 11 dias, não é? E como nós somos missionários de tempo integral, trabalhamos na Jocum, mas Deus tem nos chamado nos últimos anos para trabalhar mais fortemente com igrejas, né? E Ele tem nos aberto algumas portas. A gente tem viajado para algumas cidades, algumas igrejas do Brasil durante o decorrer do ano, e a gente tem trabalhado, realizado seminários em igrejas, né? O seminário 7, o seminário Transforma em algumas igrejas, né? Então, só para você saber um pouquinho daquilo que a gente faz hoje dentro de Jocum, né? Nós trabalhamos mais especificamente dentro da área do aconselhamento, né, para o corpo de Cristo, e também com seminários e palestras e essas questões. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, e eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para estar compartilhando com vocês essa noite. Marcos 4, do versículo 35 ao 41, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria que você fechasse o seu olho. Eu queria ter mais uma palavra, mais um momento de oração com você. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pelo favor que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós temos motivos de sobras para poder engrandecer o seu nome, para expressar a gratidão do nosso coração. Senhor, e nós não queremos fazer isso por aquilo que o Senhor nos tem dado, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas nós queremos expressar a gratidão do nosso coração ao Senhor por aquilo que o Senhor é. E nós reconhecemos aqui nessa noite que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é magnífico, majestoso. Senhor, é por esses e tantos outros motivos que nós queremos bendizer o seu nome aqui nessa noite, pelo que o Senhor é nas nossas vidas.
Senhor, eu oro para que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade de ministrar as nossas vidas, assim como já tem feito no tempo de louvor, nas ofertas. Senhor, nós queremos, assim como Jesus, reconhecermos e proclamarmos aqui nessa noite que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Nós reconhecemos, Senhor, a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, de receber uma palavra viva, eficaz, Senhor, que nos confronte, que nos console, Senhor, que nos coloque alinhados com o propósito do Senhor para as nossas vidas nesses dias que nós vivemos. Senhor, nós oramos e recebemos a Tua palavra de bom grado, que o nosso coração seja terra fértil e que a Tua palavra produza 30, 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar com vocês sobre as tempestades da vida. Esse texto, ele é muito conhecido, não é? Talvez você já leu muitas vezes, você já refletiu sobre ele muitas vezes, talvez você já ouviu inúmeras pregações, mensagens, não é? Baseadas nesse texto. Mas esse texto, ele é muito rico e ele nos ensina, não é? Algumas coisas, algumas lições que são extremamente importantes, alguns fundamentos para a nossa vida, são indispensáveis, principalmente em tempos onde as tempestades da vida nos assolam. E a tempestade, ela é interessante, primeiro porque ela é inevitável. Nós não podemos evitar a tempestade, não é? Falando do tempo que nós temos, nenhum de nós temos poder suficiente ou controle suficiente para controlar uma tempestade, quando o céu se escurece, quando relâmpagos surgem, quando raios e trovões surgem e vem aquela tempestade. E se falando de Itajaí, nenhum de nós, nenhum de vocês conseguiram controlar todas as enchentes que aconteceram nesse lugar, decorrentes a muitas tempestades. A tempestade é inevitável. Nós não podemos, ou nós não conseguiremos evitá-las. E quando se trata das tempestades da vida, de circunstâncias que nos chegam de repente, sem que a gente esteja esperando, e que de certa forma nos tira o chão no qual nós nos encontramos firmados nele, a coisa muda de figura. Principalmente, queridos, porque nós estamos acostumados hoje, ou nós temos ouvido muito sobre uma teologia da prosperidade, não é? Uma teologia que nos ensina que quanto mais confortáveis nós estivermos, mais no centro da vontade de Deus talvez nós estejamos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós aprendemos uma série de lições importantes. E uma delas é de que Paulo era um homem que estava totalmente inserido no propósito de Deus para a vida dele. Era um homem que estava contextualizado com a vontade de Deus para a vida dele. E esse mesmo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo foi um homem que viveu inúmeras circunstâncias e situações contrárias, talvez à teologia que nós temos aprendido nos dias de hoje, que diz que quando você está no centro da vontade de Deus, ou de que quando você serve ao Senhor Jesus, nenhum mal vai te acontecer, nenhuma situação difícil vai chegar ou vai bater a sua porta. Só que isso não é verdade, queridos. A Bíblia fala, Jesus foi muito claro, Ele nos liberou uma promessa universal, uma promessa para cristãos, para hinduístas, para budistas. É uma promessa universal: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se existe uma coisa que nós não seremos impunes, nós não estaremos impunes ou protegidos, são das aflições da vida.
Nós não seremos, queridos. Não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós somos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, não é porque nós participamos de todas as reuniões que a nossa comunidade, que a nossa igreja local nos oferece. E eu tenho até um testemunho para contar sobre isso. Os meus sogros são pessoas que nasceram, que são da igreja, de uma igreja batista, a igreja na qual nós somos membros lá em Minas, Divinópolis, até esqueci de falar, eu sou do norte do Paraná, Londrina, minha esposa é de Divinópolis, Minas Gerais, a 100 quilômetros da capital. E o meu sogro e a minha sogra, eles já estão na igreja há mais de 50 anos. Pegaram aquela transição onde os batistas começaram a receber o batismo do Espírito Santo, e alguns tiveram que sair daquela frieza espiritual, daquela apatia, e aí se formou então a Batista da Convenção Nacional. E há mais ou menos, vai fazer 9 anos agora que eu sou casado, em junho de 2016, e mais ou menos 3 meses antes do nosso casamento, em março, esse ano, faz 9 anos que o meu primeiro cunhado faleceu, num acidente de carro. E foi um momento muito triste para toda a família. Eu fui para Divinópolis para conhecer meu sogro, pedi a mão da minha esposa em casamento, tive que passar por todo esse procedimento de pedir a mão. O Senhor me autoriza, o Senhor me abençoa, o Senhor deixa eu casar com sua filha. Conheci esse meu cunhado mais novo. E quando nós retornamos para Curitiba, passaram-se alguns meses, a gente recebe a notícia então de que esse meu cunhado havia sofrido um acidente e morrido na hora. Isso aconteceu lá em Belém, ele era vendedor de tecidos, retornando para casa, entraram lá debaixo de uma carreta carregada de madeira, um carregamento clandestino de madeira, também tem muito isso, e ele veio a óbito. Há mais ou menos 3 anos atrás, um outro cunhado meu faleceu no acidente de carreta. Ele teve uma parada cardíaca dirigindo a carreta, vindo de Belém para chegar em Divinópolis para comemorar o aniversário do filho, do meio. E ele sofreu uma parada, perdeu a direção da carreta, bateu numa árvore. Socorro demorou um pouquinho a chegar, teve uma outra parada, não resistiu e veio a óbito. E a grande indagação é porque eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus, e coisas como essas nos acontecem. As tempestades da vida, queridos, elas são inesperadas, são inevitáveis. Você não consegue, por mais crente que você seja, evitar uma tempestade da vida. Nós não estamos isentos a essas questões. Uma outra coisa interessante da tempestade é que ela é inesperada, ela não avisa. Quando nós lemos aqui o texto, a Bíblia fala que de repente veio uma tempestade violenta contra o barco que Jesus e os discípulos estavam. A tempestade, ela não nos avisa. Paulo nos fala para que a gente esteja bem preparado, porque nós iremos enfrentar o dia mau. Se eu e você não estivermos bem fundamentados nas verdades que a Bíblia nos revela, nas verdades que o caráter de Deus nos ensina, queridos, nós não iremos conseguir suportar o dia mau. Nós entraremos em crise, nós questionaremos essa soberania de Deus que a gente cantou aqui hoje. Não é porque coisas ruins nos acontecem que Deus perdeu o controle da nossa vida. Ele não foi soberano, Ele é soberano. Ele não foi poderoso, Ele é poderoso. Ele não foi Senhor, Ele é Senhor. E quando nós não conseguimos entender muito bem esse caráter de quem Deus é nas nossas vidas, queridos, nós não conseguimos estar preparados para o dia mau. E eu tenho uma notícia para te dar: se você ainda não enfrentou nenhuma tempestade, se o dia mau ainda não bateu a sua porta, ele vai bater. E eu vou além. Se você já passou por tempestade, se prepare que vão vir mais.
se prepare. A tempestade não bate uma vez só na nossa porta, e ela se manifesta de várias formas. Queridos, e isso não é para que a gente perca a nossa esperança. Poxa, eu já tenho lutado tanto, tenho tido tantas aflições. Não é para que a gente perca a esperança de que um dia tudo isso vai se tornar melhor, mas é para nos dar esperança, é para nos fortalecer e entender que nós temos um Deus que é conosco, um Deus que nos promete que se a gente passar pelo fogo a gente não vai se queimar, que se a gente passar pelas águas nós não iremos nos afogar, um Deus que nos garante muitas outras promessas que são para mim e para você que somos filhos, para mim e para você que somos filhos de Deus. Uma outra questão muito interessante sobre a tempestade é que ela é inadministrável. Nós não conseguimos, queridos, administrar muito bem as tempestades, nós não conseguimos controlá-la. Os discípulos eram homens experientes no mar. Antes de seguirem a Jesus, a grande maioria dos discípulos vinham da pesca, eram homens que estavam habituados, acostumados com o mar, mas naquele momento, eles não puderam fazer absolutamente nada para conseguir controlar aquela tempestade. Nós não temos poder de controle sobre as tempestades da vida, mas nós temos poder de escolhas assertivas, para que o nosso tempo dentro dessa tempestade não se demore mais do que deveria demorar. Alguns de nós, queridos, estamos enfrentando algumas lutas que já vêm durando há anos, porque o nosso posicionamento diante do momento que a gente está vivendo não tem sido muito bom, ou não tem sido correspondido com o momento que a gente está vivendo. Eu gosto muito daquele versículo que diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. O sábio é aquele que consegue discernir o tempo que ele está vivendo, o tempo profético da vida dele, e a maneira como ele deve agir diante do tempo que ele se encontra profeticamente falando. Muitos de nós nos demoramos muito mais tempo, um tempo além daquele que nós deveríamos nos demorar em algumas situações difíceis das nossas vidas. E tudo isso tem acontecido, queridos, não é porque Deus virou as costas para nós, mas é porque o meu posicionamento, a minha maneira de agir dentro desse tempo profético que eu estou vivendo não está alinhado, não corresponde ao momento que eu estou vivendo. Então nós não conseguimos exercer o controle sobre as tempestades da vida, mas nós conseguimos exercer o controle sobre as nossas escolhas e o posicionamento que nós iremos ter diante das tempestades da vida que vão vir, ou talvez que já chegaram. Uma outra coisa interessante sobre as tempestades da vida é que elas são extremamente pedagógicas. Elas nos ensinam, elas nos ajudam a crescer, a amadurecer, elas nos ajudam a avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Queridos, quando você consegue sair de uma tempestade, você vai sair muito mais forte ou muito mais fraco do que você entrou nela. E o que vai determinar essa questão é o quão disposto você está a ser ensinado por esse momento de tempestade que você está vivendo. Porque muitas vezes nós endurecemos e fechamos o nosso coração para as lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Porque como crentes, como cristãos, nós achamos que a única maneira de Deus nos ensinar não é usando as tempestades ou as circunstâncias adversas das nossas vidas. Talvez, queridos, as lutas são as coisas que mais nos ensinam. Não quero dizer que mas talvez elas sejam as coisas que mais nos trazem lições poderosas.
Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós aprendemos sobre isso. Jó, um homem que o próprio Deus deu testemunho sobre ele. Não existe ninguém na terra que seja tão íntegro, tão fiel, tão justo, que me tema tanto como Jó. E o diabo falou: ele só é assim porque você tem dado riquezas. E aí Deus fala: tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Queridos, e Jó se manteve a mesma pessoa. E é interessante que quando Jó termina o seu livro, no capítulo 42, nós percebemos um Jó mais maduro, um Jó que cresceu, um Jó que estava saindo muito mais forte daquele momento todo que ele viveu. Então, as tempestades da vida são pedagógicas. E esse texto, queridos, nos aponta ou nos mostra três perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. No versículo 38, eles chegam para Jesus, acordam Jesus e falam: você não se importa que a gente está aqui quase morrendo? Eu não sei se você já se pegou numa situação difícil e tudo que o seu coração te dizia era de que o Senhor havia se esquecido de você. É que Ele não estava nem aí para os seus problemas e para o momento que você estava vivendo. Queridos, esse é o maior engano que o nosso coração e o próprio diabo nos faz acreditar em momentos que as coisas não vão tão bem como nós esperávamos ou gostaríamos que fosse na nossa vida. O primeiro questionamento do homem é: onde está o Senhor? Onde você está que eu estou passando por essa situação? Quando Lázaro morreu, esse foi o questionamento de Maria e Marta para Jesus: se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, você não se importa conosco. Você diz que é nosso amigo, você diz que é amigo de Lázaro, mas se você estivesse aqui sendo amigo dele nesse momento, ele não teria morrido. Queridos, e quantas vezes nós questionamos Deus? Quantas vezes nós colocamos Deus contra a parede e falamos: Deus, onde é que você está? Que a minha vida está de pernas para o ar. Nós não conseguimos entender, queridos, que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje não é responsabilidade e culpa de Deus, mas é consequência de escolhas erradas que eu e você fizemos na nossa vida. Porque, gente, a Bíblia fala que de Deus não se zomba e Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. Muitas vezes hoje nós estamos enfrentando situações nas quais nós nos tornamos reféns das escolhas erradas que a gente fez. E aí nós chegamos para Deus e nós responsabilizamos Deus por uma coisa que talvez Ele não tenha nada a ver com isso. Porque, gente, existem situações que Deus nos permite viver. Existem provas que Deus nos permite passar por elas. Existem coisas que realmente é o diabo. Esses dias eu fui pregar num acampamento de carnaval numa cidade de Minas Gerais. E no dia que eu viajei, que a gente viajou, a gente saiu de uma reunião, não é? Já tarde, uma reunião marcada assim, quase que em cima da hora, 7 horas da noite, 9 horas a gente acabou. E a gente ia viajar 00:30. E aí eu falei assim: poxa, saí da reunião agora. Os meninos aqui da base vão jogar futebol agora, de 9:30, 10:30. Então dá para eu ir voltar, tomar banho tranquilo e viajar. Aí eu nem desci do carro, estava com um amigo meu, minha esposa desceu com meu filho, entrou e eu fui jogar futebol. Quando ela entrou na casa, a casa estava toda alagada. Estava um cano assim de água pela casa inteira. E um cano na parede jorrando água. Eu havia fixado uma prateleira em cima da pia. Eu coloquei 2 parafusos de um lado, 2 parafusos do outro da cantoneira.
fixei a cantoneira na madeira, tinham 4 panelas vazias que não eram pesadas em cima. Essa prateleira caiu em cima da torneira e o cano quebrou dentro da parede. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu não sou de ficar espiritualizando e demonizando as coisas, não. Sou bem centrado nessa questão. Mas, gente, não tem como dizer que não foi o diabo. Como que o negócio cai? 4 parafusos mais 2 e 8 parafusos segurando uma prateleira. O negócio caiu. Momentos antes da gente ir para um acampamento de carnaval. E a gente ia falar sobre a paternidade de Deus, o coração paterno de Deus. Então existem situações que Deus nos permite passar. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito de Deus o levou até o deserto para ser provado. Então existem situações que o próprio Deus nos leva para o deserto. Existem situações que nós nos colocamos no deserto. E existem situações que o diabo nos coloca no deserto. E quando eu não consigo ter a sabedoria de discernir o tempo que eu estou vivendo, e não vou conseguir responder de forma positiva ao momento, eu vou ficar me batendo e dando murro em ponto de faca, e não consigo sair dessa situação. Então existem momentos, queridos, que nós achamos que Deus nos abandonou, que Ele virou as costas para nós, que nós questionamos: Senhor, se você me amasse, tanto assim como é pregado na minha igreja, tanto assim como a tua palavra me diz, eu não estaria passando por esse momento. Queridos, onde está escrito que quando nós passamos por aflição ou por situações difíceis na nossa vida, é sinal de que Deus não nos ama, é sinal de que Deus não se importa conosco, é sinal de que Deus nos abandonou? Em nenhum texto bíblico, em nenhum versículo da Bíblia nós encontramos isso. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam: onde que Jesus, o Senhor vai continuar dormindo? Você não se importa que a gente morra, porque nós vamos morrer. Você fica aí dormindo e a gente aqui sofrendo com essa tempestade. Queridos, Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Ele não virou as costas para você. Deus não é indiferente à sua dor. Ele não é insensível. Ele não é frio. O nosso problema, queridos, é que nós associamos a imagem que nós temos das figuras de autoridades terrenas que nos cercam, pai, mãe, avó, tio, a Deus. E aí qualquer experiência negativa nossa com figuras de autoridade, nós transferimos para Deus. Então muitas vezes, ou talvez, você teve um pai que foi frio, indiferente, apático. Quando você se converte, você recebe Jesus, você começa a sua caminhada na vida cristã dentro do Evangelho, você passa por algumas situações e você tem a mesma sensação, a mesma impressão, o mesmo sentimento que você tinha talvez no seu pai terreno, de que Deus é indiferente, de que Deus é apático, de que Ele não se importa com o momento que você está vivendo. Mas eu quero que você saiba, queridos, que Deus te ama e o amor dele é incondicional por você. Não exista nada que você possa fazer a mais ou que você possa fazer a menos que vai mudar o amor de Deus por você. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira, e o amor dele não falha. O amor de Deus não muda. Não exista nada que você faça demais que Ele vai te amar mais do que Ele te ama. Então esse foi o questionamento. Uma outra, e é difícil, gente,
Quando nós pensamos nessa pergunta, a gente entende o que os discípulos perguntaram. Porque não é muito fácil você conseguir conciliar a tempestade com a vontade de Deus. Não é fácil. Poxa, eu estou no centro da vontade de Deus e essas coisas ruins me acontecem. E aí a gente jejua, a gente chora, a gente anda de joelho, a gente fala promessa, a gente faz um monte de coisa. A gente apela para os nossos amuletos gospels, os patuás evangélicos, né? Vou fazer isso que vai dar certo. Vou dar 7 cabeçadas na cruz e o meu problema vai embora. Não é muito fácil você conseguir conciliar as tempestades com a vontade de Deus, porque nós achamos que agora a gente está no centro da vontade de Deus, então nada ruim pode nos acontecer, porque se acontece, nós questionamos: será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Será que a minha opção por Jesus foi a mais assertiva da minha vida? E uma outra coisa, gente, é difícil você conseguir conjugar a crise com o silêncio de Deus, porque os discípulos estavam desesperados por toda aquela água invadindo o ar, relâmpagos, raios, e aquela onda gigante invadindo, aquele vento impetuoso, forte, e Jesus dormindo, no meio daquilo tudo, Jesus dormindo, em silêncio absoluto. E aí a gente tem aquelas crises terríveis. A gente ora, Deus não fala nada. A gente jejua, a situação não se resolve. E a gente busca conselho, o negócio não resolve. E o silêncio de Deus começa a confrontar a nossa justiça própria, o nosso orgulho, os nossos achismos. Até Deus, numa situação como essa, a gente se transforma. E a gente começa a querer ensinar a Deus a maneira como Ele deve agir no momento que a gente está vivendo, como se Ele não soubesse. Como se Ele não soubesse o que fazer. Como se Ele não soubesse como agir. Então é difícil conjugar a crise com o silêncio de Deus. Talvez tudo que você está vivendo nesses dias, ou talvez a coisa a qual você tem se deparado é com o silêncio de Deus. E até mesmo o silêncio de Deus nos ensina. Nós podemos aprender muito quando Deus se cala. Uma outra pergunta é a de Jesus para os discípulos. No versículo 40, Jesus pergunta: por que vocês têm tanto medo? Jesus acalma a tempestade, Jesus olha para os discípulos e questiona: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm essa fé tão pequena no coração de vocês? Queridos, por que os discípulos não deveriam ter medo e sim coragem naquele momento? Primeiro, no versículo 35, Jesus, depois de um dia muito cansativo, depois de muito ensino, de muito aconselhamento, de muito trabalho, Ele falou o seguinte para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos primeiro não deveriam ter medo e sim coragem, porque Jesus falou: vamos para o outro lado do mar. Existia uma promessa, existia uma palavra empenhada que não era por qualquer homem, era por Jesus. Quando nós lemos Hebreus, a gente entende que quando Deus nos faz uma promessa, Ele jura por si próprio que vai cumprir, Ele não pode negar a si mesmo.
promessas que existem sobre as nossas vidas, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. É claro, queridos, que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe uma distância a ser percorrida. Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho, Abraão. Depois de quase 20 anos, Abraão tem Isaac. Quando a gente lê a Bíblia, parece que Abraão orou, Deus respondeu, e no dia seguinte a esposa de Abraão estava grávida. Não, queridos. Foram quase 20 anos de espera, mas a promessa se cumpriu. Por que é que nós temos medo dos desafios que o Senhor nos impõe na vida, quando sobre a nossa vida existe uma série de promessas? Gente, eu gosto muito do texto de Josué. Quando Moisés morre, o Senhor fala com Josué: Josué, você agora é responsável por conduzir esse povo até a terra que eu prometi dar a vocês. Todo lugar que vocês pisarem a planta do pé de vocês, esse lugar eu vou dar a vocês como herança. E lá no versículo 7 do capítulo 1, a gente vê Deus falando para ele: olha, então somente ser forte e muito corajoso. Como se não bastasse, Deus vem para Josué e fala mais uma vez: ser forte e muito corajoso. Não te mandei eu pela terceira vez ser forte e corajoso. Deus teve que falar com Josué por 3 vezes para que ele fosse forte e corajoso, para que ele não tivesse medo. Queridos, e Deus, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso homem interior, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece, né, as nossas crises, as nossas interrogações, os nossos questionamentos. Mas se existe algo que Deus está falando conosco nessa noite, é para que a gente tenha coragem. Queridos, nós não podemos agir baseado nos nossos medos, porque o medo nos paralisa. E era exatamente isso que Deus estava tentando ensinar para Josué: Josué, existe uma terra para você conquistar, existe um rio para você atravessar e conduzir esse povo, mas se você não tiver coragem, você vai parar no tempo, você não vai conseguir chegar no lugar que eu tenho dito que você vai chegar para esse povo. Queridos, o medo, ele tem o poder de nos paralisar diante das maiores oportunidades das nossas vidas. Talvez muitos de nós nem sabemos o que a gente perdeu em Deus por causa do nosso medo ou por causa da fé que nos tem faltado. E eu acho interessante que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E aí a gente, como cristãos, nós achamos que quem só tem que viver pela fé é o pastor, é o missionário, é o profeta, é aquele que tem um chamado ministerial. E muitas vezes, como cristãos, nós deixamos de desfrutar do sobrenatural de Deus porque nós não temos fé, porque nós não temos coragem de arriscar em fé, de dar passos de fé diante das promessas que o Senhor tem nos feito. E muitos de nós estamos parados no tempo, porque nós não temos tido fé suficiente para avançar. Porque, gente, Paulo fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente imagina. Deus não é só poderoso para realizar coisas, mas Ele é poderoso em nos surpreender e fazer muito mais além daquilo que a gente espera que Ele faça. Porque Deus, Ele tem um poder sobrenatural de nos surpreender. Ele age no sobrenatural. E nós precisamos, queridos, de fé. Nós precisamos desenvolver essa medida de fé que o Senhor plantou no nosso coração, no dia que a gente recebeu Jesus como Senhor da nossa vida, e o nosso espírito foi recriado por Ele. Nesse dia Ele plantou uma semente de fé na sua vida. Sabe o que faz a nossa fé se desenvolver? São as lutas, são os desafios, são as tempestades,
são as circunstâncias difíceis da nossa vida. E nós precisamos andar por fé. Então os discípulos tinham uma promessa de Deus. Eles tinham uma promessa de Jesus dizendo para eles atravessarem. Uma outra coisa, uma outra razão pela qual os discípulos não deveriam ter medo, mas sim coragem, era por causa da presença de Jesus com eles. Qual foi a promessa que Jesus nos fez? Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que eu não preciso sentir um arrepio nas costas. Isso quer dizer que eu não preciso de nenhum sinal para acreditar que a presença do Senhor está comigo onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, ou no lugar que eu me encontrar. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele: sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu sem rumo, sem destino. Sabe por que Abraão ousou em fé, em dar aquele passo e fazer o que Deus mandou? Porque para Abraão não importava para onde ele ia, mas importava com quem ele iria. E essa certeza ficou mais forte no coração dele. Quando Deus promete para ele: eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ou seja, Abraão, eu vou estar com você em todos os seus caminhos. Você não precisa ter medo. Sai da sua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão não precisou de um sinal. Ele simplesmente precisou crer, queridos. A Bíblia fala sobre o centurião de Cafarnaum, um homem que era chefe de 100 soldados. Um dos seus criados estava enfermo, doente, quase morrendo, e ele foi desesperado até Jesus. Jesus falou: rapaz, eu vou até a sua casa, eu vou curar o seu criado. E ele falou assim: Senhor, eu sou comandante, eu conheço sobre a autoridade. Se eu digo para um soldado meu, vai, ele vai. Se eu digo para o outro, vem, ele vem. Eu entendo muito bem sobre a questão da autoridade. Me fala só uma palavra, meu criado vai ser curado. Quando esse homem foi embora, depois de Jesus ter dito: vai, porque o seu criado foi curado, ele encontrou com algumas pessoas que trabalhavam para ele, que vieram trazer a notícia de que o criado dele havia sido curado. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos crer na palavra que já foi liberada sobre nós. Se ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, é porque ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Se ele nos disse que estaria conosco, queridos, que nós poderíamos tomar veneno, pisar serpentes e escorpiões, que dano algum nos aconteceria, é porque ele vai garantir, ele banca aquilo que ele fala, porque ele é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos aprender a viver por fé, porque o justo viverá por fé. Se você se considera justo, você precisa andar por fé. As coisas espirituais, sobrenaturais, só se manifestam por fé. Nós precisamos, queridos, trazer a cultura do reino de Deus para a terra. A oração do Pai Nosso para mim é muito mais que uma oração, é um estilo de vida. Que quando eu consigo viver e encarnar, coisas sobrenaturais começarão a acontecer na minha vida. Eu vou viver uma realidade de vida aqui na terra, que as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: esse cara não é desse lugar, ele não pertence a essa terra. Isso não é mentira, porque a Bíblia fala que nós somos estrangeiros, forasteiros, que a nossa casa não é aqui, que esse aqui é só um lugar de passagem, só um lugar onde nós estamos por um tempo, e daqui a pouco não está mais. Queridos, nós precisamos crer nas promessas que o Senhor nos tem. Quantas promessas, quantos sonhos que Deus plantou no seu coração, e que você simplesmente colocou isso tudo dentro de uma gaveta e fechou. Talvez você fale: mas eu já estou numa idade avançada, daí. Quando Deus falou para Abraão que ele teria filhos, a esposa dele era estéril, e ambos tinham já seus 90 e tantos anos de idade.
Quando Deus libera uma promessa sobre as nossas vidas, uma palavra, não importa a idade na qual nós nos encontramos, essa promessa vai nos alcançar e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Porque Ele não pode negar a si próprio. Ele é fiel. Quantos sonhos você colocou na gaveta? Quantas promessas já queimaram no seu coração de forma intensa e que te motivou, que te colocou para cima, que te fez andar num novo estilo de vida e que hoje simplesmente são só palavras e que hoje nós simplesmente as tornamos simples palavras sem efeito nenhum sobre as nossas vidas. Uma outra razão é a paz de Jesus. Gente, sabe o que a paz está associada? A paz não está associada ao momento que eu estou vivendo. A paz não é um estado de espírito, é uma realidade, é um lugar. E sabe onde é esse lugar? Esse lugar onde a paz existe se chama o conhecimento de quem Deus é. Davi um dia falou o seguinte: em paz me deito, logo durmo, logo pego no sono e durmo, porque eu sei quem tem cuidado de mim. O exército inimigo estava desse lado, Davi estava com o seu exército do outro. Só um vale dividia e separava os dois exércitos. Davi falou o seguinte para o povo: olha, gente, eu não sei vocês, mas eu vou dormir porque eu estou cansado. Talvez isso deve ter soado para os soldados de Davi: poxa, o rei ficou maluco. Como é que ele vai dormir? Se o exército inimigo está ali, nós podemos sofrer uma emboscada, porque o exército eles atacavam muitas vezes na madrugada, na calada da noite, no silêncio. Eles eram sutis, eles não faziam alardes, eles não mostravam, não diziam que estavam ouvindo, eles iam quietinhos. E Davi falou: gente, eu vou dormir, porque eu sei quem tem cuidado de mim. Sabe o que isso nos revela, queridos? Que a paz ela está associada ao nível de conhecimento que eu tenho sobre quem Deus é. Porque se eu conheço Deus a quem eu sirvo, o Deus que me resgatou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz, e que me coroou de honra e glória, que me fez um pouco abaixo dos anjos, eu vou conseguir entrar nesse lugar de paz que se encontra nesse conhecimento que eu tenho sobre Deus. O problema da falta de confiança é quando nós não conseguimos conhecer aquele a quem nós confiamos. Você não confia em qualquer um, você confia em pessoas que você conhece, em pessoas que você caminha com elas, que você talvez divide um prato de comida, que tem liberdade de chegar na sua casa e abrir a geladeira. São nessas pessoas que você confia. Ninguém confia em quem não conhece. Então a paz não é um estado de espírito, não é circunstancial. A paz é um lugar. A paz ela está no conhecimento que nós temos sobre quem Deus é. E para finalizar, a terceira pergunta é dos discípulos para eles mesmos: quem é este? Lá no versículo 41, que até o vento e o mar lhes obedecem. Quem é esse? Quem é Deus para você, filhos? O conhecimento de Deus não é sinônimo de quantos anos nós temos dentro de uma igreja sentado no banco. O conhecimento de Deus não é sinônimo de quantas reuniões eu já frequentei nos tantos anos que eu congrego na mesma igreja. Nós temos um lema em Jocum que é conhecer a Deus e fazer conhecido. Esse é um dos nossos valores como Jocum. Porque nós acreditamos que nós só podemos fazer alguém conhecido como nós conhecemos essa pessoa. E muitas vezes, queridos, nós vemos muitos carros, né, com plaquinhas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. E muitas outras tantas palavras que são bonitas, mas que se tornaram
jargões evangélicos, palavras que nós usamos comumente, só que muitas vezes nós não temos experiência nenhuma com a fidelidade de Deus, nós nem sequer conseguimos reconhecer a fidelidade de Deus. A Bíblia fala, no original, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Quando Ele não me falta nada. Quando eu tenho Ele, eu tenho tudo. Só que na realidade, na prática, nós não conseguimos viver isso. Nós até dizemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Só que a nossa experiência com esse pastor, que é presente na minha vida e que não vai me deixar faltar nada, porque Ele está comigo, é muito rasa, é muito superficial. Quando Jó passou por toda aquela situação, ele disse uma coisa interessante: antes eu o conhecia só de ouvir falar, e Jó era um homem que temia o Senhor, que era íntegro, que era fiel, e que o próprio Deus deu testemunho sobre ele, queridos. Era um obreiro, um líder que qualquer pastor gostaria de ter na sua igreja, um camarada íntegro, idôneo. Mas esse mesmo homem que o próprio Deus deu testemunho dele disse o seguinte: antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu tenho experiências práticas sobre quem o Senhor é. Até hoje eu conhecia histórias, porque as histórias sobre quem Deus era contadas de gerações após gerações na cultura de Israel, nos judeus, o povo de Deus. Só que ele disse: agora eu conheço o Senhor de experimentar. Queridos, o Senhor quer nos dar experiências profundas com Ele, experiências marcantes, experiências que vão transformar a nossa maneira de crer, a nossa maneira de enxergar a vida, vai mudar a nossa cosmovisão sobre a vida, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós somos dentro do reino de Deus. Tudo que Deus mais quer, queridos, é se revelar a cada um de nós. Os discípulos andavam com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, mas quando Jesus mandou a tempestade ficar quieta, quando a tempestade acalmou, quando parou o relâmpago, parou o vento, parou as ondas, eles olhavam uns para os outros, espantados, assustados, e eles falavam: quem é esse? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Mesmo depois de ter tido aquela revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mesmo depois de Jesus olhar e eles perguntarem: nos mostra o Pai, e ele falar: quem vê a mim vê o Pai. Mesmo depois de todas essas evidências, os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é o Senhor? Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós temos tido um conhecimento suficiente e necessário sobre o caráter de Deus? Dentro de todos e tantos anos dentro de uma igreja, muitas vezes Jesus para muitos de nós é só uma religião, uma cultura, um ritual, uma tradição. E como que nós corremos o risco de nos acostumar com Jesus? Maria e José, durante 12 anos, iam para a festa da Páscoa em Jerusalém. E todos esses anos eles levaram Jesus consigo. Quando Jesus completava 12 anos de idade, eles voltaram junto com a Romaria. Quando estavam chegando perto de casa, eles procuraram por Jesus e não acharam. Começaram a pergunta para um, pergunta para outro: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Ninguém tinha visto Jesus. Voltaram para Jerusalém. Jesus estava lá discutindo com os fariseus, os doutores da lei. É claro que tudo isso fazia parte do plano de vida de Deus para Jesus na terra.
mas nós podemos aprender e tirar disso uma lição. Maria e José estavam acostumados com a presença e a companhia de Jesus. Era um hábito levar Jesus. É um hábito para muitos de nós vir à igreja, participar de uma reunião, participar de um culto. Muitas vezes nós entramos e saímos do mesmo jeito que a gente entrou. E o problema muitas vezes é que a gente culpa o pastor, a gente culpa a mensagem, a gente culpa o louvor. Só que o pastor Judson de Oliveira fala que a terra seca sou eu. E até porque, queridos, quando nós não temos relacionamento íntimo com o Senhor, quando nós não conhecemos a Deus na intensidade que nós deveríamos conhecê-lo, ou quando nós não anelamos, nós não ansiamos profundamente, como Paulo, que falou o seguinte: gente, eu considero tudo que eu conquistei até hoje como esterco, para que eu consiga, para que eu possa alcançar a excelência do conhecimento de quem Cristo é. É que a gente entra numa reunião e a gente critica tudo porque a gente acha que o culto é para nós. Só que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Se tem alguém que tem que se sentir realizado, satisfeito, contente, tocado com tudo que acontece nesse tempo, é o Senhor, não somos nós. Não somos nós. Nós não somos os deuses, nós não somos senhores de nada, mas Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele sim merece e precisa ser tocado com tudo que a gente realiza nas nossas reuniões, porque culto significa prestar serviço ao Senhor. Aqui nós nos reunimos para adorar aquele que nós conhecemos. O lugar de conhecer Deus é dentro das nossas casas. É a cultura do quarto, da porta fechada, que Jesus falou para os discípulos: quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, ora ao seu Pai que vem em secreto, porque o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Nós precisamos, queridos, desenvolver na nossa vida um anseio pela presença gloriosa e majestosa do Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que conhecer Deus. Porque se te perguntarem da porta para fora quem é Jesus para você, o que você vai responder? Só para fechar, um dia minha esposa, nós estávamos na rua 15 em Curitiba evangelizando, e aí ela estava lá evangelizando. Tinha um pessoal nosso evangelizando, um professor de filosofia da Universidade Federal de Curitiba. E aí esse cara falou: não, porque a Bíblia é uma mentira, porque Jesus não existiu, porque isso é utopia, isso não faz de uma história mal contada, mal resolvida, se perderam muitas coisas, isso não é verdade e tal. E a minha esposa gosta de filosofia, gosta dessas questões, e ela foi se aproximando e começou a conversar. E aí, no meio da conversa, ela falou assim: olha, você precisa ter mais fé que eu para acreditar em tudo que a filosofia fala, do que eu para acreditar em Jesus. Por quê? Tudo que vocês tinham sobre filosofia se perdeu há muito mais tempo, porque a Bíblia foi queimada e foi perdida na Inquisição. E aí a minha esposa achou que tinha a ver com o cara, e ela falou: puxa, agora peguei ele, né? Abafei. E aí Deus falou com ela: não é isso, cara. Pergunta para ele o que a avó dele ensinava para ele quando ele era criança. Minha esposa perguntou para ele isso. Ele começou a chorar, a derramar lágrimas sobre lágrimas, porque a avó ensinou os caminhos do Senhor. E ele estava ali então se dizendo ateu. Não existe nada que nos torne mais sábios do que o conhecimento de quem Deus é, do que o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Paulo fala
que ele deixava tudo e considerava tudo esterco. Paulo falava várias línguas, o hebraico, o aramaico, o grego, estudou na melhor faculdade que existia na época. Tudo que nós temos a nível de faculdades e de conhecimento veio dos gregos, e Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel na Grécia, e ele fala: gente, eu considero isso tudo como esterco, porque Paulo entendia que nada era mais importante, que nada tinha um peso tão mais intenso que o conhecimento de quem Deus era. Amém? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Diante de tudo isso que a gente ouviu, diante disso que o Senhor falou conosco, eu queria que você pensasse sobre isso, sobre as tempestades da vida. Queria que você pensasse um pouco sobre o amor de Deus sobre você, essa empatia, esse calor que Ele tem por você. Queria que você entendesse, que você pensasse que o Senhor, Ele jamais te abandonou, jamais virou as costas para você. E Deus quer te ensinar, através das lutas. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que as lutas e os sofrimentos são as nossas maiores oportunidades de vitória. A Bíblia fala que nós somos vasos, e a Bíblia diz que existem vasos para honra e vasos para desonra. E o vaso, antes de ser vendido, de ser comercializado, ele é testado, não é, pelo fogo, por uma temperatura altíssima. O ouro também é provado. Quando o ouro é provado, as impurezas saem e fica aquilo que é puro. Tudo que o Senhor quer extrair de nós é o nosso melhor. Porque talvez muitos de nós, queridos, nem sabemos qual é esse melhor que existe dentro de nós. Porque toda vez que a gente passa por uma situação difícil, nós fechamos o nosso coração para aprender com o Senhor. Nós temos atitudes e posicionamentos que não nos ajudam em absolutamente nada. Porque Paulo entendia que nada era mais importante, muitas vezes a gente que nada tinha um peso tão arma o nosso coração contra o Senhor, intenso que o conhecimento de quem Deus é. E a gente começa a murmurar e a reclamar. Queridos, a murmuração é o caminho mais seguro, mais certo possível para nos levar à derrota. Diante de tudo isso que a gente ouviu, de todas as pessoas que foram libertas do Egito, toda uma geração morreu. Eu queria que você pensasse sem sequer conseguir pisar na terra prometida, sobre as tempestades da vida, por conta da dureza e da murmuração do coração daquele povo. Que você pensasse um pouco sobre eles andaram em círculos por 40 anos. O amor de Deus sobre você. E muitos deles nem sequer conseguiram pisar naquele lugar que Deus tinha prometido para eles. Esse calor, talvez alguns de nós que Ele tem com você, não temos conseguido pisar nesse lugar que o Senhor nos prometeu que nós iríamos pisar. Queria que você entendesse, talvez nós estamos rodeando Ele jamais. E tudo que o Senhor quer gerar em nós é gratidão. É trazer contentamento para o nosso coração. E Deus quer te ensinar. Porque nós cantamos uma canção que é muito bonita. Através das lutas. E nós expressamos nessa canção a nossa oração. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que as lutas e os sofrimentos, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, a Bíblia fala que eu vou me alegrar no Senhor. Nós somos vasos. Então chegou a hora, queridos, de nós fazermos valer todas as palavras, todas as canções, todas as orações que nós temos feito todos os dias ao Senhor.
Chegou a hora de a gente conseguir dar uma resposta positiva ao Senhor sobre todas as coisas. Que nós temos empenhado a nossa palavra. Nós estamos no terceiro mês do ano de 2016. E eu poderia dizer que tenho certeza que talvez nem todos, mas a grande maioria aqui na virada do ano colocou uma série de coisas para o Senhor. Fez uma série de promessas, de compromissos. Porque toda vez que a gente passa por uma situação difícil, que o nosso compromisso nós fechamos o nosso coração para aprender com o Senhor. Seja de ter um coração grato a Deus. Nós temos atitudes e posicionamentos que não nos ajudam em absolutamente nada. Porque essa é a vontade de Deus e o nosso Pai para conosco. Em tudo. Em tudo. Amém? Eu vou orar já, porque o relógio ali já, o tempo não nos espera. E o meu outro relógio também já fez assim, o seu tempo já esgotou. Eu vou orar. Queria que você fechasse seu olho. E eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor nesse momento. Gostaria que você deixasse o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Senhor, e nós queremos Te pedir perdão, como o corpo de Cristo, como os Teus filhos, como Teus servos. Senhor, nos perdoa pela ingratidão do nosso coração. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós temos fechado o nosso coração para o Senhor, nós temos armado o nosso coração contra o Senhor. Quando nós passamos por situações difíceis, quando as tempestades da vida batem a nossa porta, Senhor, nos perdoa porque nós não temos tido a disposição de coração, Senhor, de sermos ensinados e ministrados pelo Senhor diante das situações difíceis da nossa vida. Senhor, eu oro por um batismo de gratidão sobre as nossas vidas. Senhor, nos torna pessoas mais gratas ao Senhor. Senhor, nos torna pessoas mais agradecidas. Senhor, agradecidas por todos os feitos do Senhor por nós. Senhor, ainda que nós não estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida, seja em qual for a área, conjugal, financeira, Senhor, emocional, ministerial, enfim, nós oramos para que o Senhor nos batize com gratidão, para que conseguimos dar graças ao Senhor em cada uma dessas áreas das nossas vidas, na qual nós estamos enfrentando batalhas, dificuldades, adversidades. Senhor, talvez muitos de nós temos pensado em desistir do nosso casamento, do nosso ministério, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da vida, Senhor, até mesmo do Senhor. Pai, nós queremos Te pedir perdão por isso. E eu oro por um batismo, Senhor, de esperança. Renova a nossa esperança nessa noite em nome de Jesus. Renova a nossa esperança em nome de Jesus. Batiza-nos com perseverança, que possamos ser pessoas que continuem, que não desistam, que não parem no meio do caminho. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre o nosso coração. Vem sobre nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Aleluia.